Em 2018, o mundo registrava cerca de 102 milhões de milhas de estradas catalogadas. Muitas delas são modernas, bem pavimentadas e projetadas para uma condução tranquila. No entanto, existem rotas que fogem completamente desse padrão. São caminhos que desafiam tanto o veículo quanto o motorista, exigindo coragem e habilidade para atravessá-los. Com curvas fechadas, altitudes vertiginosas e perigos naturais como avalanches e terremotos, essas estradas podem ser tão traiçoeiras que representam um risco real à vida de quem se atreve a enfrentá-las. No vídeo de hoje, prepare-se para conhecer um lado completamente diferente das estradas convencionais. Listamos as 15 rotas mais extremas do planeta, onde o perigo e a adrenalina se tornam companheiros inseparáveis de viagem. Então, aperte o cinto e venha com a gente explorar esses caminhos desafiadores e fascinantes. Número 15. Atlantic Ocean Road. Abrindo nossa lista de estradas extremas, está a icônica Atlantic Ocean Road, localizada na Noruega. Essa estrada não é apenas um desafio para os motoristas mais ousados, mas também uma das rotas mais impressionantes do mundo. Curiosamente, apesar de seus perigos, ela já foi reconhecida como uma das melhores estradas panorâmicas do planeta. Então, se você está planejando uma aventura turística pelas estradas do Atlântico, prepare-se, o cinto de segurança será o seu melhor amigo. Um dos trechos mais notórios dessa estrada é a Ponte de Storsund, apelidada de Ponte para Lugar Nenhum. De longe, sua abordagem parece uma rampa que leva diretamente ao céu. Mas não se deixe enganar pela beleza da vista. Ao chegar ao topo, um olhar para baixo pode ser suficiente para testar os nervos de qualquer motorista. Quando você finalmente supera o medo de altura, o verdadeiro teste começa. Dirigir pela Atlantic Ocean Road é uma experiência única, com curvas sinuosas que margeiam o oceano. E é justamente na proximidade com o mar que reside o maior perigo. Durante tempestades, as ondas do Atlântico Norte colidem furiosamente contra a estrada, muitas vezes cobrindo a pista e criando momentos de puro caos. A vista pode ser de tirar o fôlego, mas aqui, um erro pode custar muito mais do que o seu almoço. Em dias de clima extremo, a força brutal das águas ameaça puxar tudo de volta ao oceano, tornando essa estrada uma combinação de beleza e adrenalina em seu nível mais alto. Número 14. Cotahuasi Canyon Road. Seguindo nossa lista, temos a desafiadora Cotahuasi Canyon Road, no Peru. Ela começa na rodovia Pan-Americana, nas proximidades da cidade de Arequipa, e leva os viajantes em uma jornada intensa por um dos cânions mais profundos do mundo. Esta estrada é quase inteiramente não pavimentada, repleta de pedras e seixos de todos os tamanhos, o que torna a travessia um verdadeiro teste de habilidade e resistência. Como se isso não fosse suficiente, há o perigo constante de pedras que podem despencar das encostas a qualquer momento, especialmente durante a temporada de chuvas, quando a situação se torna ainda mais arriscada. Para completar o trajeto, são necessárias de 10 a 12 horas, o que significa que apenas os motoristas mais experientes e destemidos conseguem enfrentar essa jornada até o fim. E não adianta aparecer por lá com um carro comum, apenas veículos com tração nas 4 rodas têm alguma chance de vencer esse desafio. Mesmo para turistas e aventureiros, a fama dessa estrada como uma das mais perigosas do mundo costuma ser motivo de hesitação. O Cânion Cotahuasi, onde a estrada está localizada, é o terceiro mais profundo do planeta, alcançando impressionantes 3.354 metros, o dobro da profundidade do Grand Canyon nos Estados Unidos. Isso significa que os declives e curvas angustiantes da Cotahuasi Canyon Road levam os motoristas ao limite. Além disso, essa estrada alcança altitudes vertiginosas de até 15.000 pés acima do nível do mar, onde o ar rarefeito torna cada respiração um desafio. E nem pense em abrir as janelas para sentir o vento, pois dirigir por aqui exige concentração absoluta. Qualquer erro pode transformar uma aventura emocionante em uma tragédia sem volta. Número 13. Taroko Gorge Road. Localizado em Taiwan, a Taroko Gorge Road é uma estrada de apenas 12 milhas, mas o que lhe falta em extensão, compensa em desafios e beleza. Esculpida nas montanhas, ela atravessa o espetacular desfiladeiro de Taroko, oferecendo vistas impressionantes que a tornaram uma das atrações turísticas mais populares do país. Porém, para atravessá-la, é preciso enfrentar perigos reais. Essa estrada estreita e sinuosa é palco de uma batalha constante por espaço, com ônibus de turismo, carros, scooters, ciclistas e até pedestres dividindo a mesma via estreita de pedra. A tensão aumenta devido às curvas fechadas e pontos cegos que desafiam até os motoristas mais experientes. Mas isso é apenas o começo. A Taroko Gorge Road é frequentemente afetada por desastres naturais imprevisíveis, como deslizamentos de terra, quedas de rochas e até terremotos. Durante fortes chuvas ou a passagem de tufões,
partes da estrada podem ficar quase intransitáveis, deixando os viajantes em situações críticas. Manter essa estrada em boas condições é um trabalho hercúleo, já que a natureza constantemente testa seus limites. Mesmo assim, os mais corajosos continuam a enfrentar esse caminho perigoso, atraídos pela beleza única do desfiladeiro e pela adrenalina de uma das viagens mais desafiadoras do mundo. Na Taroko Gorge Road, cada quilômetro percorrido é uma mistura de fascínio e tensão, tornando a travessia uma verdadeira conquista. Número 12. Karakoram Highway. Conectando a China ao Paquistão em um trajeto de 810 milhas, a lendária rodovia Karakoram é um verdadeiro colosso das estradas e é frequentemente chamada de a oitava maravilha do mundo. Não é difícil entender o motivo, a estrada serpenteia por algumas das paisagens mais espetaculares e isoladas do planeta, mas também esconde perigos mortais. Elevando-se a mais de 15 mil pés acima do nível do mar em seu ponto mais alto, ela desafia os viajantes com o rarefeito, que pode literalmente tirar o fôlego, tanto pela altitude quanto pela adrenalina. Os riscos não param por aí. Deslizamentos de terra, quedas de rochas, avalanches e penhascos íngremes tornam a travessia dessa estrada uma experiência angustiante. Mesmo assim, sua importância histórica e beleza natural continuam a atrair aventureiros. Curiosamente, a rodovia Karakoram segue em parte o traçado da antiga Rota da Seda, uma das mais importantes rotas comerciais da história. No entanto, a estrada moderna, inaugurada em 1959, foi construída a um custo altíssimo. Aproximadamente 1.000 trabalhadores perderam suas vidas durante a construção, principalmente devido a explosões de dinamite e deslizamentos de terra subsequentes. Infelizmente, tragédias continuam a marcar a história dessa estrada. Um incidente notório ocorreu quando um ônibus despencou de um desfiladeiro após o motorista tentar uma curva fechada em alta velocidade, resultando em 17 mortes. Apenas um mês antes, um deslizamento de terra atingiu a van de um turista, ceifando mais uma vida. Apesar dos perigos, a rodovia Karakoram permanece um marco tanto para os corajosos que ousam desafiá-la quanto para aqueles que admiram sua grandiosidade à distância. Uma estrada onde história, beleza e risco se encontram em cada curva. Número 11. Fairy Meadows Road. Apesar do nome que evoca imagens de um lugar encantado, a Fairy Meadows Road, localizada no Paquistão, está longe de ser doce e tranquila. Essa estrada é incrível, mas perigosa, se estende por pouco menos de 10 milhas, mas os desafios ao longo do percurso farão com que essas 10 milhas pareçam uma eternidade. Principalmente composta por trechos de cascalho instáveis, a estrada serpenteia por uma altitude traiçoeira que atinge cerca de 8.000 pés. As curvas fechadas, combinadas com a falta de barreiras de proteção, tornam cada quilômetro percorrido um teste constante de coragem e habilidade. O cenário é de tirar o fôlego, mas a beleza natural da região pode facilmente distrair os motoristas, fazendo com que eles se esqueçam dos riscos iminentes. A estrada, embora fascinante, é extremamente perigosa, já que não há nada para evitar que um veículo caia de um penhasco em qualquer momento. As curvas apertadas e os trechos de estrada não oferecem margem para erros, e quem não tiver cuidado suficiente pode acabar enfrentando um destino fatal. A Fairy Meadows Road começa na famosa rodovia Karakoram e leva até a remota vila de Tato. Embora possa acomodar veículos maiores, o trajeto logo se estreita a ponto de apenas veículos como jeeps ou até caminhadas sejam viáveis. A parte final da jornada é tão estreita e arriscada que os viajantes têm que continuar a pé, enfrentando um terreno acidentado e uma vertigem constante. Para aqueles dispostos a enfrentar esses desafios, a Fairy Meadows Road oferece uma vista inigualável, mas a aventura não é para os fracos de coração. Número 10. 99 Bend Road Torreven. Todos já ouviram falar da famosa escada para o céu, mas espere até conhecer a 99 Bend Road Torreven, localizada na China. Essa estrada aterrorizante serpenteia pelo Parque Nacional da Montanha Tiananmen e seu nome não é exagero, ela realmente possui 99 curvas fechadas que testam os limites da coragem dos motoristas. Construída a centenas de metros de altura, essa estrada oferece um visual deslumbrante, mas também uma série de desafios mortais, que fazem dela uma das rotas mais extremas do mundo. Sua construção levou impressionantes 8 anos para ser concluída, com o projeto finalizado apenas em 2006. Cada uma das 99 curvas da estrada tem um propósito simbólico. Elas não são aleatórias, mas representam os 9 palácios do céu, de acordo com a mitologia chinesa. E não é apenas a dificuldade da jornada que impressiona. Ao chegar ao topo da estrada, os motoristas e aventureiros têm a sensação de realmente ascender ao reino dos deuses e seres celestiais, com vistas deslumbrantes da montanha e da paisagem ao redor. O ponto culminante da viagem é o famoso Portão do Céu, um arco de pedra natural, que muitos acreditam ser a ligação entre os deuses e o mundo dos mortais.
Este túnel esculpido pela natureza é considerado uma verdadeira maravilha, e a sensação de passar por ele é nada menos que espiritual. A 99 Bend Road to Heaven é, sem dúvida, uma combinação única de cultura, história e engenharia humana, que atrai aventureiros dispostos a testar seus limites enquanto experimentam uma jornada mística e desafiadora. Número 9. Túnel de Gualian. No passado, a única maneira de chegar à remota vila chinesa de Gualian era através de um caminho estreito e traiçoeiro, escavado na lateral das montanhas Taiyang. Embora o trajeto fosse incrivelmente cênico, ele também era extremamente perigoso, com riscos constantes de desmoronamentos e quedas fatais. Além disso, a caminhada era longa e árdua, e qualquer passo em falso poderia resultar em uma tragédia. Os moradores locais, no entanto, não contavam com ajuda externa para resolver o problema. Em 1972, um pequeno grupo de apenas 13 pessoas decidiu enfrentar o desafio de escavar um túnel diretamente através das montanhas, ignorando o caminho sinuoso ao redor delas. Sem recursos modernos como escavadeiras, tratores ou dinamite, o grupo se viu forçado a fazer todo o trabalho manualmente. Sim, você leu corretamente, eles escavaram com as próprias mãos. Foram necessárias 26 mãos e 5 anos de trabalho árduo para escavar um túnel de cerca de 1,2 km de comprimento, 16 pés de altura e 13 pés de largura. Embora o túnel de Gualian não seja o maior do mundo, a maneira como foi construído torna um feito impressionante. Durante as fases mais difíceis da escavação, o grupo só conseguia cavar cerca de 3 pés por dia. A intensidade do trabalho foi tamanha que 3 membros do grupo perderam a vida durante o processo. Ao ser concluído, o túnel não só transformou a vida dos moradores, proporcionando uma rota mais segura e eficiente para acessar a vila, como também se tornou uma grande atração turística nas últimas décadas. No entanto, o túnel ainda mantém sua aura de perigo. Ele não possui barreiras de segurança ou iluminação, o que faz com que os motoristas entrem no túnel por sua conta e risco, especialmente à noite. De fato, os moradores locais carinhosamente chamam-no de "a estrada que não tolera erros", uma expressão que ilustra perfeitamente o nível de perigo que aqueles que se aventuram por ali enfrentam. Número 8. The Pan-Americana Highway. Por si só, a rodovia Pan-Americana não parece apresentar os perigos típicos de estradas extremas. Não há curvas fechadas, penhascos com quedas longas ou sequer trechos não pavimentados. Então, o que torna esse trecho tão perigoso? A resposta está nas pessoas. Embora a maior parte da rodovia seja uma estrada comum, existem trechos que atravessam áreas fortemente contestadas, onde a segurança é uma preocupação constante. Quanto mais você avança por esses trechos, mais a probabilidade de encontrar forças rebeldes locais e insurgentes aumenta, tornando o risco de perigo humano um fator significativo. Embora a natureza seja notoriamente imprevisível e implacável, o comportamento humano pode ser igualmente ameaçador. Muitos viajantes que tentaram percorrer esses trechos isolados da rodovia Pan-Americana foram interceptados por insurgentes, sequestrados e mantidos como reféns, em alguns casos, por anos. Outros simplesmente se tornam prisioneiros, sem esperanças de liberdade, vivendo o resto de suas vidas em cativeiro. A tensão nas estradas e a sensação constante de estar em risco fazem dessa rodovia uma das mais assustadoras do mundo. Se você realmente precisar atravessar essas áreas, a recomendação é clara: acelere sem parar até chegar ao destino. Em alguns pontos, o melhor a fazer é não dar qualquer oportunidade para imprevistos. Número 7. Dalton Highway. Motoristas que se preparam para enfrentar a Dalton Highway, no Alasca, são aconselhados a levar o máximo de suprimentos possível, pois entre as cidades mais próximas, há um trecho de 400 milhas completamente isolado, sem um único posto de gasolina, restaurante, hotel ou hospital. A estrada, em grande parte não pavimentada e feita de cascalho, se torna um verdadeiro pesadelo para quem se aventura nela, especialmente quando as condições climáticas são adversas. Isso se agrava com as subidas íngremes que tornam o percurso ainda mais traiçoeiro. Não é incomum que veículos escorreguem, especialmente se o motorista não estiver totalmente atento, ou se o carro não tiver tração nas 4 rodas. Porém, a natureza não é a única ameaça que a Dalton Highway oferece. A estrada é tão desolada que, além do viajante ocasional, a vida selvagem local se sente confortável o suficiente para atravessar a via. Isso significa que os motoristas têm que tomar decisões rápidas e precisas, já que uma fração de segundo pode ser a diferença entre bater em um animal e escapar de um acidente. No entanto, qualquer tentativa de desviar do caminho poderá resultar em sérios problemas, já que o terreno acidentado e as condições perigosas da estrada podem fazer com que o veículo saia da pista de maneira imprevisível. Dirigir acima do limite de velocidade é quase sempre uma má ideia, especialmente no inverno.
Durante essa estação, a Dalton Highway se torna tão escorregadia que até mesmo caminhoneiros experientes das famosas estradas de gelo se recusam a atravessá-la. E não são só as condições da estrada que tornam a Dalton ainda mais temerosa, as avalanches também são um risco constante, tornando esse percurso uma verdadeira prova de resistência e coragem para qualquer motorista. Número 6. Amuriya Kudskayvai. A Sibéria tem uma reputação que a precede como um dos lugares mais inóspitos e difíceis de se habitar no planeta, e as pessoas que vivem por lá são, sem dúvida, algumas das mais resistentes do mundo. Mas, para muitos, nem mesmo chegar a esse local desolado é uma tarefa fácil. Se você acha que o clima e o terreno são os maiores desafios da região, saiba que a própria viagem até lá é um obstáculo por si só. Apelidada de Estrada dos Ossos, a rodovia Amuriya-Kuds, que atravessa a Rússia, combina duas rodovias extremas, a R-504 Colmia e a 360 Lena, todas sujeitas a perigos terríveis, independentemente de sua manutenção. O grande perigo vem de um ponto específico dessa estrada, a Lena River Ice Road. Como o nome já sugere, essa estrada é improvisada, construída sobre o rio Lena, e fica aberta apenas entre dezembro e abril, quando o gelo está suficientemente sólido para suportar o peso dos veículos. No entanto, nada é garantido. Essa estrada de gelo se torna uma armadilha mortal para os motoristas, já que dezenas de vidas são perdidas todos os anos quando veículos caem no gelo instável. A visibilidade é extremamente limitada, e quando o tempo está ruim, as condições ficam ainda mais desafiadoras, com ventos fortes e nevascas que reduzem a visão a quase zero. A estrada de gelo é só o começo do pesadelo, pois, antes de alcançá-la, motoristas precisam atravessar terrenos traiçoeiros cobertos de neve, que se tornam ainda mais difíceis após períodos de chuvas fortes. Quando o pior acontece, engarrafamentos de veículos 4x4 se tornam comuns, com os motoristas rezando para não ficarem presos na lama ou ver seus carros serem engolidos por ela. Uma jornada arriscada onde cada quilômetro é um teste de coragem e sobrevivência. Número 5. Zojila Pass. O Zojila Pass, na Índia, é uma das estradas mais perigosas e assustadoras do mundo, com pouco mais de 5,5 milhas de pura tensão. Essa estrada íngreme e estreita percorre as montanhas do Himalaia, atingindo uma impressionante elevação de 11.500 pés. O maior pesadelo para os motoristas que tentam atravessá-la é a completa ausência de guardrails ou qualquer tipo de barreira que impeça um veículo de cair no abismo ao lado da estrada. A rota, que conecta Srinagar à região de Ladakh, não é pavimentada, o que torna o trajeto ainda mais desafiador, especialmente com os constantes deslizamentos de terra que atingem a região. A falta de placas de sinalização é outro fator que coloca os motoristas em risco, já que é difícil saber o que está por vir e quais trechos são mais suscetíveis aos caprichos da natureza. A estrada é tão traiçoeira que, durante o inverno, ela é completamente fechada, quando as nevascas e os ventos fortes de até 50 pés tornam a passagem impossível. Isso faz com que o Zojila Pass se torne uma das rotas mais isoladas do mundo, já que durante esse período a região fica completamente cortada do resto do país. Mesmo nos meses de verão, o caminho é uma verdadeira batalha para os motoristas, com os riscos de quedas constantes de veículos e acidentes fatais. O Passo de Zojila foi construído originalmente em 1947 com fins militares e permanece uma rota vital para a região, mas o terreno acidentado e os perigos à espreita tornam cada viagem um risco. Ao atravessar esse passo, não é difícil perceber os restos de veículos capotados e carros batidos ao longo do caminho, lembranças trágicas de quem não conseguiu completar a jornada. Número 4. Karnali Highway. A Karnali Highway, no oeste do Nepal, é uma das rodovias mais perigosas do mundo, com sua fama de Estrada da Morte sendo mais do que merecida. Essa rota de 155 milhas atravessa uma região acidentada do Himalaia e é responsável pela morte de cerca de 50 pessoas por ano, tornando cada viagem uma verdadeira luta pela sobrevivência. Mesmo fora da temporada de monções, as condições dessa estrada tornam qualquer trajeto uma experiência de alto risco. A superfície da rodovia é extremamente empoeirada, o que compromete gravemente a visibilidade, principalmente nas seções mais estreitas da estrada. O problema é que, ao levantar toda essa poeira, os motoristas ficam cegos para os perigos iminentes, deslizamentos de terra, pedras caindo, buracos e até seções da estrada que ficam inundadas. Tudo isso misturado com as enormes quedas verticais ao longo dos penhascos que cercam o caminho. Não é uma estrada para os fracos de coração, e as autoridades locais sequer recomendam o uso da via durante a noite, tamanho o número de acidentes fatais que ocorrem. Isso se deve também ao fato de que 85% da rodovia é considerada insegura, com trechos que desafiam a resistência dos motoristas.
Por conta disso, a polícia impôs restrições rigorosas, proibindo o tráfego noturno, e os locais sugerem que, se possível, seja evitada a qualquer custo. A combinação de poeira, deslizamentos, quedas mortais e falta de infraestrutura adequada faz da Karnali Highway um dos lugares mais temidos por quem se aventura a atravessá-la, oferecendo mais riscos do que qualquer outra rota de alta montanha. Número 3. North Yungas Road. Se você está dirigindo na Bolívia e vê uma placa indicando a North Yungas Road, é melhor pensar duas vezes antes de seguir por esse caminho. Também conhecida como Estrada da Morte, essa rota de menos de 50 milhas é uma das mais mortais do mundo, e não é difícil entender o motivo. A estrada se encontra a uma altitude de impressionantes 15.200 pés, o que significa que o ar é rarefeito, tornando a respiração mais difícil e o desempenho do seu carro menos eficiente. A jornada começa em La Paz e segue por uma estrada de mão única, cercada por penhascos verticais que caem até 3.000 pés, oferecendo uma vista aterrorizante da selva amazônica abaixo. Mas não se engane, a beleza natural da região está longe de ser a maior preocupação para quem se aventura nesse trajeto. Além das quedas mortais e da altura que vai tirar seu fôlego, a North Yungas Road é notória por suas mais de 200 curvas fechadas e perigosas, onde até os motoristas mais experientes podem se perder. Para piorar, a estrada é frequentemente coberta por uma névoa densa, o que torna a visibilidade quase nula. E as condições meteorológicas não ajudam, deslizamentos de terra e pedras caindo são uma constante, com uma completa falta de guarda-corpos ao longo da estrada, tornando qualquer erro fatal. Entre 1983 e 1994, cerca de 300 pessoas morriam anualmente na estrada, e você ainda pode ver memoriais improvisados nos pontos mais perigosos, onde veículos caíam nas ravinas abaixo. Embora, com o tempo, algumas seções da estrada tenham sido reformadas para permitir o tráfego em duas pistas e reduzir o risco de acidentes, a North Yungas Road continua sendo um desafio mortal, especialmente para os ciclistas, que ainda se arriscam a descer suas sinuosas curvas. A estrada é um convite direto para desafiar a natureza, mas como muitos já aprenderam da maneira mais difícil, às vezes, é melhor respeitar os limites do que arriscar a vida. Número 2. Kilar Topangi Road. Voltando à Índia, chegamos à sinistra e angustiante Kilar Topangi Road, que se estende por 70 milhas e é verdadeiramente um pesadelo para qualquer motorista. Com uma elevação máxima de 8.200 pés, essa estrada parece um desafio impossível para os corajosos que se aventuram por ela. Sem guarda-corpos e com uma superfície completamente sem pavimentação, a estrada se torna uma combinação fatal de terra instável, rochas soltas e penhascos vertiginosos. A ideia de que esta estrada existe é, por si só, alucinante, e é difícil imaginar quem, além de motoristas com nervos de aço e habilidades excepcionais, teria coragem de atravessar essa rota mortal. A Kilar Topangi Road só está aberta durante os meses de verão, o que significa que, mesmo com as condições mais favoráveis, a viagem ainda é repleta de perigos. O terreno é coberto de buracos, pedras gigantes caídas ao longo dos anos e obstáculos que parecem jamais ser removidos. A parte mais aterrorizante, no entanto, é um trecho de 6 milhas onde uma saliência rochosa parece estar prestes a desabar a qualquer momento, aumentando o risco para qualquer veículo que passe por ali. Construída há centenas de anos pelos moradores locais, essa estrada nunca foi reparada, o que a torna ainda mais imprevisível e traiçoeira. A largura é tão reduzida que apenas um jipe pode passar por vez, e um erro mínimo pode fazer com que o veículo caia em um penhasco de 2.000 pés, um destino certo para quem perde o controle. Número 1. Skippers Canyon Road. Chegamos ao topo da nossa lista com a Skippers Canyon Road, uma das estradas mais perigosas e aterrorizantes do mundo. Localizada nas montanhas da Nova Zelândia, essa estrada foi esculpida à mão por mineiros há mais de 100 anos, e permanece em um estado igualmente angustiante até hoje. Com pouco mais de 16 milhas de comprimento, a estrada liga a pavimentada Corona Peak Road ao Skippers Campground, atravessando as imponentes paredes do cânion e oferecendo vistas de tirar o fôlego do rio que corre furiosamente abaixo. No entanto, essas paisagens estonteantes não fazem jus à aterradora realidade de percorrer essa rota mortal. A Skippers Canyon Road é completamente não pavimentada e tem uma largura tão reduzida em certos pontos que é fisicamente impossível para dois veículos passarem ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a solução é simples. Um dos veículos deve engatar a ré e voltar até um ponto onde a estrada se alarga. Imagine a tensão e o perigo de manobrar em um local onde um erro pode resultar em uma queda mortal no desfiladeiro abaixo. Sem guarda-corpos para proteção, qualquer movimento errado pode ser fatal.
Embora a estrada seja mais comumente usada por empresas de turismo, com motoristas experientes e altamente habilidosos no comando, a tragédia ainda acontece, com dezenas de vidas perdidas a cada ano. Em 2021, por exemplo, 185 pessoas morreram tentando atravessar este trecho mortal. A Skipper's Canyon Road é a definição de um desafio letal, onde até mesmo a mais leve distração pode ser fatal. E assim, com este aviso sombrio, encerramos a lista de algumas das estradas mais perigosas do mundo. Se você está buscando mais curiosidades sobre os lugares mais incríveis e aterrorizantes, continue explorando nosso canal e se inscreva para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!